E aí, gente, era nem isso aqui. Essa é a aula 11 do nosso curso sobre filosofia platônica. Esse aqui vai ser um pouco menor, sobre Parmênides, um professor do Sócrates aí. Sócrates ainda jovem e ingênuo, talvez, aprendendo ainda sobre o tema, sobre a natureza do ser, né? Que a gente viu anteriormente no Sofista e em livros anteriores, sobre como ele já tinha uma ideia muito desenvolvida sobre o ser com 70 anos, né? Mas aqui ele tá novinho, é meio retraído, enfim. E o Parmênides que guia o diálogo, na verdade. Bom, eles falam um pouquinho mais sobre teoria das formas também. E o meu ponto aqui nessas aulas, nesta aula aqui, vai ser mais adicional ao que a gente já falou anteriormente, pontos relevantes. Até do ponto de vista linguístico. Porque entender que esse tema tem a ver com algo linguístico. Não só ideias filosóficas, mas com a questão linguística. Então, de jeito nenhum respondeu Sócrates. Pelo contrário, essas coisas são de fato exatamente o que vemos. Então, o Sócrates, ele me parece, pra mim, pelo menos, é o que parece, naturalista inicialmente nessa obra. De alguém que não acreditava, por exemplo, em questão de ideias como formas, né? O termo formas é eidos, ideias, formas, tradução, né? Então, certamente é muito absurdo pensar que existe uma forma para elas, né? Por exemplo, eu falei sobre os números, né? Como números são representados como formas. Então, se tem a noção de igual, por exemplo, ela existe? Sim, existe na nossa mente. X é igual a Y. A noção de menor. X é menor que Y. A noção de maior. X é maior que Y. Todas as regras da aritmética, elas existem anti-rem ao ser humano. Do ponto de vista que, obviamente, Deus sabia eternamente de todas essas coisas. Que ele é onisciente. Mas existe de forma abstrata, né? É uma ideia. Palavras são ideias. Você vê nesse slide diversas palavras da nossa linguagem. São ideias. Elas existem fisicamente, porque estão no nosso cérebro, né? Óbvio. No nosso hipocampo, nossa amígdala. Não tem partes do nosso cérebro associadas a armazenamento de memória. Elas estão fisicamente num lugar. Pode acessar essas coisas. Quando você tem danos no seu cérebro, por exemplo, no hipocampo ou regiões próximas, você vai ter a sua memória afetada. Então é óbvio que a informação ela existe na vida real. Só que ela é processada cognitivamente de uma forma que a gente pode expressar como ideias. A nossa consciência. Obviamente, biblicamente, o ser humano, 1 Tessalonicenses 5:23, né? É corpo, alma e espírito. Mas é óbvio que nossas memórias, elas estão no hipocampo, né? Fisicamente, neurocientificamente. O que a gente chama de alma e espírito tem a ver com a consciência, né? Tem a ver com... Na prática, né? A parte prática é consciência. Acho que eu não consigo ir muito além disso, né? Pra não errar numa questão importante. Não que a ideia é que a mesma coisa possa valer para todos os casos. Não me tenha encomendado de vez em quando, né? Então, ele tá disposto a aprender, né? Mas ele não acreditava muito na teoria das formas, né? Ele era cético com relação a isso, né? Ou ele pensava que essa forma de falar talvez não poderia ser tão correta. Aí Parmênides diz: isso é porque você é jovem, Sócrates. E a filosofia ainda não o conquistou, como na minha opinião conquistará no futuro, quando você começar a não considerar mais casos que ainda não sejam próprios, né? Se ligar muito para as opiniões dos outros em relação aos temas, né? Ele tem que pensar por si próprio, né? Será que essa teoria está correta? Será que a gente pode representar ideias como formas? A ideia de moral, por exemplo, de virtude, de ética. Eu sei que ética não existe, mas eu sei que é uma coisa humana, cognitivamente, que é óbvio que existe ao mesmo tempo, né? Eu não posso apalpar a moral. Então, eu sei que roubar é errado, mas eu não posso apalpar isso. Não é tipo uma coisa que eu pego que não copa de água, entende? Agora, porém, você ainda se importa com o que as pessoas pensam, por causa da sua juventude, né? Então ele fica. Então, Sócrates era meio retraído, né, nesse sentido, né? Se ele poderia ir além do que seus mestres disseram, né? E Sócrates diz.
sobre a questão desse tema, né? Portanto, as próprias formas são divisíveis e as coisas que participam delas participam de uma parte. Não mais uma forma inteira, mas apenas uma parte dela estaria em cada coisa, né? Então, ele tá tentando dizer, você tem categorias de formas, de ideias, ideias sobre matemática, ideias sobre direito, ideias sobre linguagem, que obviamente existem e são aferíveis, né? E você tem divisões delas. Elas não são uma coisa só. Ou alguém pode ser da opinião que é uma coisa só nesse livro, também eles sempre falam sobre isso. Mas elas são divisíveis, né? Então, dentro da moral, eu tenho vários campos da moral. Tem a moral é, em relação ao cônjuge, né, por exemplo. A relação que você tá do seu cônjuge. Tem a moral relacionada à família, no geral. Tem a moral relacionada aos negócios. Tem a moral relacionada à sua vida social. Tem... Tudo é uma coisa só, ao mesmo tempo. Só que você concorda que tem divisões, né? Alguém pode ser uma pessoa moral na sua vida cotidiana e nos seus negócios ser uma pessoa imoral. Então, a moral é uma forma, o direito é uma forma, mas você pode separar elas em certos sentidos. Isso é óbvio. Só que você pode dizer que a moral é uma coisa só, uma forma só, e que tem nesse campo diversos aspectos em relação à moral. Do ponto de vista teórico e prático também. Quando você fazer lei, você tem que considerar isso, né? Calúnia é diferente de um atentado terrorista, por exemplo, que são coisas diferentes. Todas estão no campo da forma, da ideia, chamada moral, que é abstrata, mas existe, e que só que tem divisões diferentes, né? Você tem compartimentos diferentes da forma. Isso também não é razoável, diz Parmênides. Não é o que me pareceu mais provável. Essas formas são como padrões estabelecidos na natureza, né? Talvez ele está tentando dizer que ela por exemplo, em questão de direito, natural law, né? Por exemplo. Leis naturais, leis não escritas, tem coisas que precedem o ser humano. E aí, você pode, por exemplo, ver aqui, por exemplo, direito. Dentro do direito a gente tem o que é chamado de moral. A gente tem ética. A gente tem ética no trabalho, por exemplo. Ética relacionada à família. Ética relacionada à política. Opa. Você tem uma fraude, por exemplo. É uma violação moral, por exemplo. Então você tem bases morais de certo e errado. Então tem um conceito de moralidade, eu vou colocar como se fosse uma lista, que regem o que você deve ou não fazer nesse contexto. E esse contexto está associado à forma em relação a direito no contexto econômico, financeiro, de um empresário, por exemplo, administrativo. Então a gente pode falar que no contexto de aplicação, né? Vamos supor que seja uma aplicação do direito. Direito não, da ética, na verdade. Os negócios. Eu tenho uma ponte entre os dois que vai gerar um conceito de uma forma associada à ética de trabalho mesmo. A gente pode pegar esse trabalho. Na verdade, acho que é melhor deixar só assim, ó. Vamos fazer uma ponte assim, mais fácil. Ética no trabalho. E dentro desse contexto, a gente pode dizer que isso aqui é uma divisão da forma direito. Existe a forma direito. É uma ideia. E existe áreas divisíveis dentro da forma, dentro do todo do direito. Liberdade de expressão vai para questões de moral política, de ética política ou moral também. Pode ser. Então, eu posso pôr aqui liberdade de expressão. Um conceito de liberdade que é algo no direito, tá dentro de política. Enfim. Então, isso aqui a gente poderia aplicar para matemática. Isso aqui é uma forma com relação à cognição e comportamento humano. Se a gente falar sobre números, tem a matemática no geral, pura. A gente tem dentro dela várias áreas, como por exemplo
números racionais, números irracionais, por exemplo. Ou a gente tem números perfeitos, números primos, ou a gente tem áreas, matemática aplicada, coisa do tipo. Então, aí você pode dizer sobre teoria das categorias. Teoria das categorias matemáticas seria uma forma, cara. Seria um jeito de se categorizar a forma. Por que é chamado de forma? Porque é uma coisa abstrata. Pô, a raiz quadrada de 2 não existe, mas você consegue usar ela pra explicar algo da realidade. Pode aplicar na realidade. Ou pode ser a ferida da realidade, ou pode ser algo que é totalmente inexistente. Tipo, se calcular. Tipo, essa equação aqui, por exemplo, tem uma função, uma integral, pega menos infinito até infinito, positivo, de f g de x. Não existe, cara. Como assim infinito? Nada é infinito. Mas é uma forma de vocês. É uma forma que descreve algo, um certo sentido. Teórico, né? Mas não errado. Essa é a minha explicação mais simples de formas, né? Mas você pode nos comentários dizer outros, tentar especular sobre outras formas, né? E concordamos só que existe problemas que essas formas, Eide, nesse contexto, não tem seu poder, dunamis, é um termo bíblico também, dunamis, em relação às coisas em nosso mundo. E as coisas em nosso mundo não têm em relação às formas. Então, obviamente, por mais que, por exemplo, eu possa aplicar matemática para a vida real, eu posso inferir coisa, por exemplo, eu posso contar ovelhas. Eu estou usando uma forma que tem aspectos na linguagem humana, que também é uma forma, uma ideia de matemática, eu estou aplicando na vida real. Mas ainda é uma forma, é uma ideia. Ela não existe, ela tá na minha mente, entende? Então é diferente a realidade do abstrato. Isso aqui é abstrato. Existe? Sim, cognitivamente, mas é abstrato. Então é uma questão diferente do que é forma e do que é a vida real, que é a realidade. As duas coisas se relacionam, mas não é uma coisa, não é algo igual, né? Então, assim, em cada grupo tem seu poder em relação a si mesmo. Então, obviamente, você tem relação entre direito, ética e o ser humano, por exemplo, fazer uma ação. Quando eu faço uma ação, ela vem na vida real, obviamente. Então, alguém, sei lá, atropela um cachorro, vamos supor. E aí, o dono do cachorro vai lá e processa a pessoa, que ela fez isso enquanto estava bêbada, enfim. É, você tem algo que é uma forma, que é a noção de ética e justiça, que Deus deu ao ser humano. E você tem algo na vida real em relação com a forma de que é direito, entendeu? Então, é uma forma em relação à vida real. E assim, pra tudo, né? Não tem uma relação entre a forma e o que é real. E aí a gente vai pra outro tema, que é muito importante, que é a The One Theory, o Akhenaton. É o imovível, né? O imóvel. Essa teoria não tem. Tem pé. Tem pé e cabeça, mas ela não é tão simples de entender. Mas ela não. Ela não é tão estranha assim. Eu creio que é mais uma questão linguística. Eu não concordo com ela. Mas ela é uma visão em relação ao ser, né? Como se descreve linguisticamente o ser. Aí vai dizer, né? Mas ainda não é muito possível que uma coisa que não tem partes, não tem um todo, venha a existir em algo, em algum lugar, se não o fazem nem parte por partes nem como um todo. Vai dizer aparentemente. Portanto, não muda de lugar, é imóvel e vindo a existir em algo. Nem se move, nem sendo alterado, né? Então, tudo que ele falou aqui, toda essa questão de linguiça, né? É pra dizer que existe algo imóvel, né? Que não é movido por nada. Que seria o Akhenaton. Eu não sei se o termo é Aristóteles é o mesmo, mas é algo que é imóvel. E aí, para aplicação para formas, você teria uma teoria chamada One Theory, que é um,
em que você tem uma unidade de todas as formas de uma coisa só, que seriam eternas, imutáveis e imóveis. É basicamente isso. E aí tem uma questão linguística aqui. Não é difícil. Considere a princípio, né? Chama hierarchy, termo de para tanto principado quanto começo, né? Se alguém é, em grego, o termo é estin, como a gente já viu anteriormente, alguns deles, né? Ele também pode ser ara oion. Oion também é um termo para ser. Alguém ele é, pode ser. Aí vai dizer, mas não participa do ser, que é teauto enai man. Man é de não e enai é de ser também. Tem três coisas. Algo que é, pode ser e participa do ser. Portanto, haveria também o ser do um, que é o termo às vezes usado é enos. Ousia, lembra que é substância, é o ser. Então é o ser do um. Isso não é o mesmo que um. O tauton ouça to n, em que n é de um, tauton é de o mesmo e ouça tem a ver com ser. Então basicamente ele está tentando definir o que esse tal de um seria. Em que você está tentando descrever uma, uma teoria linguística do ser. Vai ficar mais claro depois. Não é tão complexo quanto parece, mas eu não concordo com a teoria, obviamente. Eu concordo mais com a visão socrática posterior de, por exemplo, o ser humano é um ser que ele está em constante mudança, é mutável, então ele é algo que sempre está tornando a ser, né? Obviamente. Toda a criação também. Não tem a diferença do ser e se tornar, né? Você ser imutável, então o primeiro em vermelho é imutável, realmente Deus pode ser imutável, e o mutável, que é o ser humano, por exemplo. Mas será simplesmente participar do ser de Enai com o tempo presente, assim como foi a participação com o ser. Tem uma diferença de do ser e com o ser. É diferente de você estar com algo e ser parte de algo. Ser estar com alguém e algo ser parte de você. E o com o ser é metexis ou cias. E o cias é o ser, né? Junto com o tempo passado e por sua vez será a comunhão. Koinonia é um termo que é o mesmo termo para comunhão, termo bíblico, né? Mas não tem nada a ver com esse contexto aqui, mas o termo grego é o mesmo. Com o ser junto com o tempo futuro. Ele está falando de o ser no passado, no presente e no futuro. Portanto, o indivíduo participa do tempo se de fato participa do ser, né? Oisias esti koinonia. Então ele está falando sobre o ser, como por exemplo o ser humano. Ele é um ser humano, por exemplo, que ele é mutável. Ele muda, né? Então ele está tornando constantemente. E ele tem aspectos de passado, presente e futuro, certo? Todo mundo tem o passado, presente e vai ter o futuro. No futuro, obviamente, tudo isso teve questões de mutabilidade. Mas só guarda esses contextos gerais que vai fazer sentido posteriormente. Ou não, que é um negócio que não faz sentido no geral também. A visão socrática faz mais sentido posteriormente. Só que isso aqui é muito importante do ponto de vista linguístico, né? Até pro próprio grego clássico em si, eu creio que é muito interessante ler esse livro e ver essas relações, né? Por exemplo. Portanto, o mesmo tema. Portanto, e lembra que ele tá tentando explicar esse tal do The One. E não é verdade, né? Mas enfim, é uma expressão usada aqui. Portanto, o que era Tom Ham é, o termo esti é pra é, será, estar e está vindo a ser, egigeneto. Só que tem uma contradição aqui que Sócrates ele bate nos livros que a gente viu anteriormente, principalmente o Sofista. Não tem como algo estar vindo a ser, que isso implica mutabilidade, e ser ao mesmo tempo. Então, a criação como um todo, toda a criação humana não, perdão, toda a criação divina, seja tudo plantas, animais, tudo, eles estão vindo a ser, eles são mutáveis, pronto. Eles
Só que eles não são. Então não tem como porque o que é, ele tem que ser imutável. A gente já viu isso anteriormente, nas outras aulas. O que é tem que ser imutável. A descrição de um ser que é tem que ser imutável. Tem que ser eterno, tem que ser onipresente, onisciente, imanente. Então, nesse aspecto linguístico apenas, somente Deus é. Que somente ele é imutável e tal. Eterno e tal, coisas do tipo. Em certo sentido, Deus é Tom Ren, Esti e Estai, né? Ele era, é e será. Tem até um termo, Jesus Cristo, no Hebreus, né? Jesus Cristo é mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente, né? Só que o ser humano e a criação, ele é Geneto, né? Ele está vindo a ser. Ou ele vem a ser também, Genetai. No sentido que ele é mutável. Então ele muda em questões físicas, cognitivas, constantemente. Seja por mal ou por bem. Ele muda constantemente. Isso é uma questão linguística, tá? Não é filosófica. Não pense isso como um papo de algo extraordinário, metafísico. Tem a ver com uma questão linguística. Se você entender que isso daqui é uma questão linguística, você não vai ter pena nisso daqui. É uma questão linguística. O ser humano é mutável? A criação é mutável? Sim. Então, ele está vindo a ser ou vem a ser. Virar a ser pode ser outro aspecto interessante, né? Que é o Genesetai. Mas enfim. Se você entender esse slide, você já entendeu grande parte do livro. O livro é muito mais difícil que isso. Eu só vou para as partes mais interessantes. Mas o grande ponto é que se você entender isso daqui, você já consegue entender o resto. E algo poderia pertencer a ele e ser dele no passado, presente e futuro. E pertencer a ele e dele tem a ver com essa teoria chamada The One. Que eu discordo, né? Tem nada a ver. Tem pé na cabeça. Acho que foi Dionísio. O. Dionísio alguma coisa. Esqueci diretamente. Mas é o Dionísio que Tomás de Aquino cita constantemente, né? Que ele vai aplicar essa teoria de The One pra teologia. E, cara, vira uma bagunça horrível. Nada a ver. Esquece, cara. Que não tem nenhuma aplicação. Esses aspectos linguísticos são interessantes, mas essa teoria não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Nem pensa nisso, cara. Não, não. E a forma que ele fez isso é totalmente absurda, cara. Tanto que eu já disse anteriormente que filosofia é inútil pra teologia. Não precisa. Embora é útil. Pelo menos pra mim, pessoalmente, é útil porque você aprende mais de grego, você aprende mais de certos termos que são importantes na teologia. Mas no geral ela não é necessária. E um dos aspectos que faz a gente ver isso mais ainda é quando alguém pega um conceito como esse, que é chamado de The One, do Parmênides, e tenta torcer as escrituras com ele, né? Então não tem nada a ver com as escrituras essa questão. Mas esses pontos que eu citei em relação a essa passagem de a definição do ser, né? Ponto de vista teológico, na minha opinião, é bem interessante, linguisticamente. E aqui tem a parte de baixo, você tem aqui pertencer a ele é Tietkeno, ser dele é Keino, no passado Ren, presente Estin e futuro Estai. Então, foca nesse passado, presente e futuro. Ele é a história de um ser, ou de seres. Você tem a relação dele de passado, presente e futuro. Em que na prática, o ser humano, por exemplo, sempre está vindo a ser. Mas ele tem um passado, presente e futuro, por exemplo. Não é infinito, né? Porque somente um ser eterno é infinito. Somente um ser eterno é. Mas nós temos passado e futuro e tal. E é uma questão linguística. Eu entendi isso, é uma questão linguística. Se você não entender isso, já tá bom. Então, você não chama o fato de obter uma parte do ser vir a ser? Aí vem aquele trava-língua, né? Calma, calma. Você não chama que o fato de obter parte do ser vir a ser? Ele diz que sim, né? E separar-se do ser, deixar a ser?
Aí o Sócrates diz, né? Com certeza. De fato, o único, ou o um, como parece, quando obtém e libera o ser, vem a ser Ocean Gnetai, na verdade, vem a ser e deixa de ser Apulotai. Então ele combina o que é chamado de um, a teoria dele, que seria a união de ser, de forma, sei lá. Então, e ele diz que o um, ele tanto é quanto não é. É que você se confunde mais ainda, né? Porque ele vai explicar isso. O que significa que um é e não é, mas por questões de visibilidade, talvez, também. Cara, isso mesmo teoricamente não tem pé nem cabeça, cara. E eu creio que parece, pra minha opinião, que o próprio Sócrates mudou nessa ideia posteriormente. O sofista, por exemplo, você vê ele falando contra Parmênides, a gente viu. E mostrando que ela é uma visão melhor. Simplesmente diz, não, o ser humano só vem a ser e acabou. Para de ficar inventando esse monte de coisa. Mas ele diz que o um, esse tal de um, seria ser e não ser ao mesmo tempo. Portanto, como parece um, ele é não ser. Torren, aqui eu coloquei, tira esse daqui. Torren, não, perdão. Torren é um. Daqui é um dos termos para um, que é usado aqui. O não ser é esse ok, começando com ômicron, y, kappa, que é. Lembra que o rom é de ser, então é não ser aqui. Ok de não. Então esse é o não ser. Pois se não for um não ser, então, se um é um e não ser, já que não é que não é um ser, que é o me está aqui, me é de não, está é ser, e me rom de novo de ser, então, por não ser um ser, mas de alguma forma desistir do seu ser em relação ao não ser, ele imediatamente será um ser. Aí, com certeza, pra quem tá ouvindo, com certeza isso deve ser de novo um travamento, né? Isso aqui não tem pé na cabeça, não faz sentido. Em resumo, ele tá tentando dizer que na teoria dele, que na minha opinião está incorreto, esse tal de one ou um seria um ser e não ser ao mesmo tempo. Teriam aspectos de ser um ser, com questões temporais, passado, presente e futuro, perfeito, perfeito, não é perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Eu acho que é assim que seria definido gramaticalmente, né? Presente, passado, futuro, passado, presente e futuro. E mesmo com esses aspectos, ainda assim, teriam aspectos de não ser e ser um ser. É meio que quebra a mente, mas de fato é meio esquisito de entender. Tipo, não é fácil entender isso. Será que é aquilo, Toekeino, para aquilo? Ou é Keino mudou em vez de Omicron e Y? Fala para aquilo, em vez de que é aquilo. Tem uma diferença. Que, aqui na verdade é só aquilo. Você fala, por exemplo, aquele peixe. Ou eu vou para aquela cidade. É diferente. Ou aquela cidade, ou para aquela cidade. É diferente. A, a ênfase funcional, instrumental é diferente na prática, né? É, algo é retoti, isto é retototo, disto retototo, só que muda a parte do final aqui, com Y no final. De outro é realou, para outro, realou com a mudança com ômicron. Enfim, aqui são várias coisas que são interessantes do ponto de vista linguístico, né? Em que está tentando descrever aspectos do ser, né? A direção que o ser se move, né? Então posso chamar algo de aquilo, para aquilo, posso chamar de algo isto, disto, de outro, para outro, com razões instrumentais de função diferente. Por exemplo, se algo
é meu, é uma posse, tá? Se algo foi enviado para mim, é, não é meu, né? Está sendo enviado, talvez não esteja enviado. Depende do tempo, né? Da frase. Se é perfeito, mais que perfeito. Enfim. Se é uma ação completa, incompleta. Porque se uma entrega da Amazon, por exemplo, ela está chegando a mim, por exemplo, então eu estou aqui de A até B. Se a informação está em trânsito, eu estou enviando algo, uma caixa daquilo. Então, DA, ponto de vista linguístico, DA. Tem que arrumar isso aqui, né? Fazer direito isso aqui. DA para B. Então eu estou recebendo algo. Se eu disser somente aquilo, não tô falando nada de distância ou coisa do tipo. Ou se eu disser algo, tem a ver com alguma coisa, né? Quando eu digo algo, não tem a ver com uma coisa física normalmente. Pode ser algo abstrato, né? Ou não necessariamente. Então tem diferenças linguísticas desses termos, né? Ou aqui a gente vai falar sobre tempo passado, agora, o futuro, enfim. Todos esses aspectos são importantes do ponto de vista linguístico para aspectos do ser, né? Então você tem questões temporais aqui, né? Tipo, aqui o conhecimento, opinião, percepção, relato, o nome e qualquer outra coisa que seja aplicável que não é. Não será. Então ele tá falando do não ser, mas o grande ponto é que você tem que guardar disso aqui, questões instrumentais, gramaticais associadas a um ser. Então ele tá definindo gramaticalmente quais são as questões instrumentais relacionadas ao ser. Então, algo é de mim, para mim, aquilo, daquilo, de outro, para outro, são coisas diferentes. Instrumentalmente, é diferente. O termo instrumental tem a ver com função. A função do termo, ela é diferente. Ela tem funções diferentes. E aqui você tem questões temporais, né? Passado, presente, futuro. E não é agora. E quando a gente fala sobre o ser, a gente tem essas questões envolvidas, né? Então, esse ponto linguístico, ele fala sobre aspectos do ser de uma forma bem interessante. Para que isso é útil? Linguisticamente, etimologicamente e é muito importante para teologia. Em Tomás de Aquino, você vai ver muito isso. E as heresias do Dionísio Areopagita sobre essa teoria chamada The One, você consegue combater ela de forma muito mais prática lendo Parmênides, porque você vai entender essa questão do ser de uma forma mais prática. Aí você já mostra que isso aqui é inútil. Que obviamente a aplicação dele, que ele aplicou teologicamente, é uma imbecilidade, né? Então você mostra que essa teoria não tem nada a ver com a questão que o Dionísio queria, né? Então esse tema é muito importante. Só que a questão é que você tem que entender que é uma questão linguística. Quando você entende que é uma questão linguística, você já resolve o problema. Conclusão, né? Digamos então isto. E também, como parece, que aí tem um termo aqui, que um seja, né? É associado a um ser. Então, hat, tem a ver com associado a um, que é, né? Seja. Destin é de ser, nesse contexto. Então, um que seja, lembra que a teoria do né? Então, tem o one, a forma final, mutável, do ser, dos seres, sei lá. Então, quer um seja ou não. Então, ele falou que o ser pode ser e não ser, né? Que é rei me estin, isso aqui é de não, né? Então, quer o ser seja ou não, o né? Seja ou não, ele e os outros são e não são. Então, você tem associado a todas as formas, você tem o ser e não ser junto em todas essas questões. E ambos aparecem e não aparecem em todas as coisas, em todos os sentidos, né? Você tem aspectos em que eles são e não são ao mesmo tempo. Assim como tem questões temporais, são diferentes. Por exemplo, passado, presente e futuro são diferentes, né? Não são a mesma coisa. Então, o que aconteceu 100 anos atrás, pra mim, fisicamente,
é inacessível, porque eu não estava naquela época. Então, em várias questões de espaço, tempo, coisas do tipo, tem aspectos que a gente pode entender que algo tem mutabilidade e questões temporais que impedem esse ser a ter certas condições. Mas o grande ponto é que é muito complexo fazer algo útil disso, a não ser de ponto de vista linguístico. Que beleza, ok. A teoria one, qual a aplicação que ela tem na prática? Em si nada, na minha opinião, é uma teoria incorreta. Não sei incompleta, incorreta. E Sócrates, ele desmonta isso daí, o que parece, nos livros que a gente já viu. Então, o que você guarda dessa aula, na minha opinião? Que esse livro é um estudo sobre o ser, ele é muito importante do ponto de vista etimológico, linguístico e para teologia também. E filosofia, obviamente. Porque isso aqui vai aparecer posteriormente também. O grande ponto é que esse negócio de The One é o foco do diálogo, né? Sócrates diverge desse tema posteriormente, né? Mas enfim. Tanto em relação a si mesmo como em relação aos outros, muito verdadeiro, vai ser dito, né? Afinal. Essas coisas seguem, né? Na minha opinião, é uma. Esse negócio de The One não tem nada a ver. Totalmente sem sentido. Porém, em várias questões linguísticas, ela tem implicações em Sócrates posteriormente e teologicamente também posteriormente. Então, por que esse livro é importante? Porque ele é um estudo linguístico do ser. Para tentar definir o que é e o que não é, né? E eu sei que é difícil. Essa talvez foi a mais difícil. Eu achei que Crátilos, talvez. Crátilos não é difícil, cara. Crátilos é mais questão linguística, né? É, se você pega um pouco mais do grego é mais fácil, mas esse daqui é um pouco mais difícil de raciocinar a lógica, né? Talvez porque é baboseira, né? Na maior parte do livro. Essa é a verdade. Eu creio que a explicação de Sócrates posterior, essa teoria de Parmênides, que ele vai de contrário a ela em vários pontos, é muito melhor, cara. É muito mais inteligível, né? É mais fácil você entender. Então, não creio que é uma discussão inútil, pelo contrário, eu creio que tem várias aplicações, primariamente linguísticas, né? Se alguém ficar criando um monte de teoria especulativa nada a ver sobre isso, aí é uma inutilidade, né? Mas é um livro muito importante. E eu creio que quando alguém lê, por exemplo, Tomás de Aquino, a Suma Teológica, por exemplo, você vê vários aspectos desse tema nela, e até na história da igreja, né? O conceito do ser, na teoria não, nos concílios, né? Concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia. Você vê várias questões associadas ao ser, ao termo ousia, por exemplo. E você tem que saber esse termo, você tem que conhecer esse termo, você tem que entender esse termo de uma forma mais originária, né? Você tem que saber como que essa palavra se originou, o que esse termo era usado anteriormente. Eu, por exemplo, vi que ontem eu tava na minha igreja, eu fico no som, e aí eu no ensaio eu tava mexendo no computador, né? E normalmente no ensaio eu às vezes leio artigos de teologia ali, de vez em quando, mas eu tava lendo exatamente sobre o Parmênides na Enciclopédia de Filosofia de Stanford, que tem uma online, né? Tem uma presença online. E eu tava lendo sobre alguns temas associados a isso. E eu vi o quanto você estudar sobre filosofia e sobre filósofos tem implicações muito importantes do ponto de vista linguístico para vários temas, né? Então, eu creio que é extremamente útil. Não só Crátilos, que a gente viu anteriormente, mas esse tema também. Então, tem várias aplicações práticas para isso, né? Mas talvez outros livros sejam mais práticos que outros, né? E o próximo que a gente vai ver é o Filebus. Era isso? Até o próximo.